desarmar esse tabernáculo e conduzir toda essa mobília de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. É claro, irmãos, que quem fosse entrar no tabernáculo, principalmente no átrio, precisava ir por um caminho, e esse caminho significa Cristo, representa Cristo. Cristo dizendo: eu sou o caminho. E quando esta pessoa ia, tinha que passar pela porta, e esta porta representa Cristo em João capítulo 10, dizendo: eu sou a porta. A verdade é que não havia uma porta de abrir e fechar. Preste atenção nisto. Não havia uma porta de abrir e fechar. Por que não havia uma porta de abrir e fechar? Porque nos apriscos não havia porta. A porta era o pastor, porque após o pastor colocar as ovelhas dentro do aprisco, o pastor se deitava sendo a porta, porque as ovelhas não passam por cima do seu pastor. Então, no tabernáculo não havia esta porta de abrir e fechar. Havia um reposteiro, e esse reposteiro ele era colorido, e as cores desse reposteiro apontam para a santidade de Cristo, a realeza de Cristo, a servidão de Cristo e a divindade de Cristo. Esta porta, quem passava por ela ia dar de cara com o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos representa a cruz que Cristo morreu. Eu vou falar apenas uma vez, só para que a gente se situe, porque eu não conheço nada em matéria de tipologia no Antigo Testamento mais rica que o tabernáculo de Moisés. Tudo do tabernáculo de Moisés aponta para Deus, a sua glória, aponta para Cristo, sua kenosis ou seu esvaziamento, a sua glorificação, o Espírito Santo, os dons espirituais, a igreja. Como pastor que você encontra a igreja aqui? A igreja está representada pelas tábuas que estavam em pé, significando que a igreja está de pé. Ninguém vence a igreja. Essas tábuas, elas estavam amarradas uma a outra através de argolas ou colchetes. Isso significa que nós estamos de pé e aliançados debaixo de um propósito de Deus. Essas 6 peças que compunham o tabernáculo também representam a imposição de mãos, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, o juízo eterno, a ressurreição dos mortos, a redenção das obras mortas e todas as coisas que diz respeito a Cristo, a sua igreja. Inclusive, eu preciso mencionar aqui, a obra missionária também está intrínseca no tabernáculo de Moisés. Então eu vou falar uma vez apenas e você não esquece, porque você entra pela porta que é Cristo, você é salvo no altar dos holocaustos que representa a cruz, você se batiza nas águas da bacia, tem compromisso com os 5 ministérios da igreja, nas 5 colunas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Você ceia na mesa dos pães, você é cheio do Espírito Santo no castiçal, você adora e ora no altar do incenso. Você conhece os 4 evangelhos nas 4 colunas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você está diante da glória de Deus no Santíssimo. E quem vai no Santíssimo nunca mais quer sair de lá de dentro. Mas lembre-se, é preciso você entrar pela porta para que você dê de cara com o altar do holocausto. E o altar dos holocaustos, ou altar de bronze, como você queira, representa a cruz de Cristo. Fala para alguém que está ao seu lado: a cruz de Cristo. Fala mais alto: a cruz de Cristo. Esse altar do holocausto era a maior mobília do tabernáculo. Era necessário subir por uma rampa. Ele ficava no alto, representando Cristo morrendo na cruz do Calvário no alto.
ele tinha 1,5 metro de altura, significando que todos, independente do tamanho, do status, da posição social, pode se chegar a Cristo por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Nesse altar dos holocaustos possuíam 4 argolas, representando os 4 furos nas mãos de Cristo, os 2 furos, e nos seus 2 pés também 2 furos. Haviam 2 varas, 2 bastões nas laterais, que ficavam sempre acoplados ao altar, porque caso a nuvem se movesse, eles já estavam prontos para carregar o altar. Essas varas, elas eram ocas no meio e preenchidas com terra, representando o esvaziamento de Cristo. Cristo esvaziou-se. O termo grego aqui em Filipenses capítulo de número 2 é kenosis. Cristo passou pela kenosis. A kenosis é o esvaziamento. Ele deixou a sua glória. Ouça o que diz Paulo em Filipenses 2, versos 5, 6, 7 e 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assim como Cristo passou pela kenosis, assim como Cristo esvaziou-se, todos nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque se a gente não se esvaziar de nós mesmos, nós não vamos fazer o id, cumprir o id, o imperativo de Cristo. Então esvazie-se. Cristo é o paradigma, Cristo é o modelo